Então a Ele adoramos em espírito e em verdade. Buscamos viver segundo a vontade do Senhor. Buscamos viver para o seu inteiro agrado. Aquele que busca viver para a glória de Deus, aquele que busca viver para o seu inteiro agrado, aquele que busca estabelecer a sua vida na palavra santa de Deus, é aquele que, diz o apóstolo Paulo, não se conforma com este mundo, ou seja, ele não aceita, não adere os moldes do mundo, ele vive de acordo com a palavra de Deus. É ele que vai, em segundo lugar, renovar a sua mente, renovar os seus pensamentos, renovar as suas ideias, suas ideologias, renovar sua crença. Tudo precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E quando essa pessoa, esse cristão, ele vive desta forma, ele também tem o hábito de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ele presta o seu culto, ele presta sua adoração a Deus. E diz que esta maneira é uma adoração em espírito e em verdade. E o Pai procura estes verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, como é maravilhoso estar constantemente nesta busca pela vontade de Deus. Você sabe que Deus tem diversas missões para nós. Temos uma missão como cidadãos, temos uma missão como chefes de família, como pais, filhos, como irmãos, como membros de uma igreja, maridos, esposas. Temos diversas missões dadas por Deus, papéis para desempenhá-los segundo o querer de Deus. Então, para isto ser agradável aos olhos do Pai, para isso ser bem sucedido, é necessário que seja de acordo com a vontade de Deus. E onde encontramos essa vontade? Você sabe que diz a palavra aqui em João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui nós temos as diretrizes maravilhosas. Primeiro, Jesus está falando: quem crê em mim. Ou seja, este é o convite da graça, esta é a chamada da graça, esta é a chamada da salvação. Quem crer em Jesus, ele tem vida eterna. Quem crê em Jesus, ele tem um rompimento com o mundo. Ele deixa as coisas passadas da vida velha para trás. Ele agora é uma nova criatura, ele agora é um cristão. Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Isto é uma promessa maravilhosa. É a vida santa, é a vida abundante, é a vida movida por Deus, é a vida que jorra águas potáveis, água saudável, vida saudável em Cristo Jesus, nele que é a fonte da vida. Agora Jesus diz algo interessante: quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, não basta crer em Jesus de qualquer maneira, não basta crer em Jesus segundo a minha filosofia pessoal, segundo o meu pensamento pessoal. Tem que crer em Jesus como diz a Escritura, como diz o Evangelho, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que ascendeu aos céus, aquele que enviou o seu Espírito e aquele que retornará para levar com ele a sua igreja, para juntos adorarmos para todo sempre. Se você crê que Jesus tomou o seu lugar na morte,
Ele foi o substituto, Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Se você crê que Jesus tomou sobre si os teus pecados, os nossos pecados, que Ele nos justificou pelo sangue derramado, então você está crendo como diz a Escritura. E eu quero declarar que do teu interior fluam rios de água viva. Traga-lhe saúde espiritual, traga-lhe vida espiritual, traga-lhe bem-estar, alegria do Senhor, esta alegria que é a nossa força. Que você seja motivado em Deus para viver em Cristo, buscando sempre a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. E é assim que, em nome de Jesus, nós iremos refletir a pessoa de Cristo Jesus neste mundo, para o louvor da sua glória. Então, uma vez mais, sejam bem-vindos. Este é o culto online, a live da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão. Nós estamos aqui na Tijuca, na Rua General Roca 340, próximos da Praça Sans Pena, um lugar de facílimo acesso para todo o Rio de Janeiro. Temos aqui próximos de nós, a 3 minutos da igreja, nós temos a estação do metrô da Sans Pena, nós temos ponto final de ônibus, é um lugar de facílimo acesso. Pontos de referência, como falei, Praça Sans Pena. Atrás da igreja aqui nós temos também o Hospital Evangélico, bem próximo da igreja, na Rua Bom Pastor. A Rua General Roca é conhecida em toda a Tijuca, muito bem conhecida, fica no coração da Tijuca. Então, bem próximos também do Shopping Tijuca. Então, amado, você é convidado a estar conosco nesse próximo domingo às 9h20. Venha celebrar a Cristo, venha celebrar a glória de Deus. Então, esta é a minha primeira palavra, boas-vindas, alegria do Senhor, já um abraço espiritual desta igreja em nome de Jesus. Que cada irmão e irmã sinta-se amado, abraçado, benquisto, porque somos uma família espiritual em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, vamos já agora orar ao Senhor, mas antes da oração, tenho agradecimento a Deus a fazer pela vida, primeiramente da irmã Bruna Mendes. Irmã Bruna Mendes recebeu alta hospitalar. Eu tive a oportunidade de conversar com a irmã Bruna quando estive na casa da irmã Sueli, do irmão Jorge. Na verdade, conversei com a mãe dela, Maria Mendes, e a dona Maria disse que no sábado anterior à sua alta, ela percebeu uma verdadeira guerra espiritual naquele hospital. A sua filha, do nada, estava lá internada, mas simplesmente do nada, passando mal, dores de cabeça insuportáveis. E então elas oraram a Deus, entraram em oração, e ainda no mesmo dia, no fim da noite, a irmã Bruna já estava melhor. E graças a Deus ela recebeu alta, foi liberada para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus também pela vida do Sami Lopes. Sami Lopes é o pai do pastor, da irmã Andréa Pastor Mahatma. Então esse abençoado irmão esteve internado, gravemente internado, sua saúde em estado grave, em questões de Covid, mas graças a Deus, para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu alta. E é importante testemunhar, porque o tempo que o irmão Sami esteve no hospital foi um tempo abençoado, que Deus lhe usou para testemunhar a fé evangélica, a fé cristã, e assim abençoar aos enfermeiros, aos médicos, aqueles que estavam próximos a ele naquele hospital. Então, uma bênção de Deus. Assim, esse testemunho é muito importante, amados, porque nós vemos isso na Bíblia Sagrada,
nós vemos isso na história da igreja, nós vemos isso na presente história da igreja. Na Bíblia Sagrada nós vemos, por exemplo, em ocasiões diversas, o apóstolo Paulo sendo usado por Deus, quando estava preso, Paulo e Silas presos, e diz que aqueles homens à meia-noite estavam cantando louvores e orando a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amados, veio um terremoto de Deus, abriu a porta das cadeias e eles foram libertos. E ali o carcereiro depois se converteu, porque Paulo não foi embora. E se ele tivesse ido embora, o carcereiro iria perder a cabeça de vez. Mas ele não foi embora. E quando o carcereiro viu tudo aberto, ele achou que tivessem fugido, ia matar-se. Aí Paulo disse: para aí, nós estamos aqui. E aquele carcereiro perguntou: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo falou: crede no Senhor Jesus e você será salvo. Que bênção maravilhosa! Olha, a tia Francisquinha passou agora meses no hospital, e o hospital inteiro agradeceu a Deus pelo testemunho de fé que a tia Francisquinha dioturnamente dava naquele hospital. E Deus manifestou pelo testemunho dela a sua palavra, o seu evangelho, e aproximou pessoas de Cristo Jesus. Alguns meses atrás, ano passado, eu tive também internado 9 dias aqui no hospital, a Casa de Saúde Portugal. Interessante que uma das enfermeiras, próximo do dia de ir embora, de receber alta, ela disse assim para mim, do nada, simplesmente, eu estava lá, e ela virou para mim e falou: bom, Anderson, quero dizer para você que todo mundo gosta de vir aqui no seu quarto. Todo mundo gosta de vir aqui no seu quarto. Você é uma pessoa de Deus. Todo mundo gosta de vir aqui no seu quarto. E ainda fez a comparação com o quarto do lado, que ninguém gostava de ir lá. E eu disse: olha, irmã, é a presença de Jesus aqui nesse quarto. É a presença de Jesus que faz a diferença. Então, esse é o nosso chamado. E eu agradeço a Deus pela alta, então, do irmão Samir. E também a sua esposa, que está curada, graças a Deus, está muito bem. Louvado seja o Senhor. Dona Márcia Lopes. Toda honra e toda glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu falar-lhes rapidamente os nomes para nós orarmos. Já demos boas-vindas, já saudamos com uma palavra, já agradecemos a Deus, o culto está acontecendo. Agora deixa ele rapidamente falar-lhe dos nomes para nós orarmos. Passei também esta PDF para algumas pessoas. Se eu cometi o ato falho de não lhe passar, é só você me informar após o culto, que eu vou lhe passar o PDF com os nomes para a oração durante a semana, você permanecer em oração. Então temos aqui o irmão, o filhinho abençoado, Caio Mendes. Ele é o filho da Bruna Mendes, nasceu prematuro de 6 meses e está com pneumonia. Precisamos orar por esta criança, esta pequena criança, declarando saúde e cura para a vida dele. A Priscila Araújo da Silva está com nódulo na tireoide sendo investigado. O irmão presbítero Carlos Espedo, voltaram as labirintite, precisa de fortalecimento espiritual, emocional. A irmã diaconisa Maria do Socorro, a pressão arterial dela está oscilando. A Camila Beninca precisa de orações porque tem nódulos no pescoço, sua saúde fragilizada. O irmão José Cardoso fará transplante de córneas. A irmã Tereza Andrade da Silva, que tem hérnia no abdômen inferior e inguinal, sentiu dores abdominais e inflamação do fígado. A irmã Marilene de Almeida, dores no ombro esquerdo, aguardando para a cirurgia a uma prótese. O Marcos Vinícius Costa Palhares, pedra nos rins, pressão alta, diabético e problemas de visão. Ele é o irmão da nossa diaconisa, Sueli Andrade Palhares, nossa amada. Vamos orar por seu irmão amado, em nome de Jesus.
Já enviamos para ele aí também o suco de aloe vera para ajudar com os rins também, rins, próstata, tudo isso. Então, em nome de Jesus. Vamos orar pela Rita de Cássia Bórmio, sogra da Liliane, suspeita de câncer no intestino. A Diva Glória em tratamento de câncer. A Sueli Fabiane fazendo quimioterapia. Oremos também pela irmã Andréia Andrade, Terezinha Tinoco, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carol Santos dos Anjos, por fortalecimento espiritual e emocional, em nome de Jesus. Oremos pelo Rafael Barros, este jovem precisa ir de uma ação de Deus na sua vida espiritual, seja liberto de armas do inimigo, laços do inimigo, libertação pela vida do Rafael Barros. Oremos pela vida do meu amigo Getúlio Fonseca, meu querido amigo Getúlio, sua saúde a ser fortalecida em nome de Jesus, para a glória de Deus. E a irmã Marciolínia de Jesus, Delta Barros, Cristina Barros, toda a família, oremos por esta família amada e abençoada, fortalecimento familiar, espiritual, emocional, enfim, todas as áreas da vida, uma família fiel ao Senhor, evangelistas, missionários, irmã Marciolínia sempre trabalhando lá com uma rádio local, fazendo missões, evangelizando, uma bênção nas mãos do Senhor. Oremos por essa família. A irmã Angélica Campos e a Liliane Barbosa, estado depressivo e questões de saúde também. Marcela Soares, depressão e fibromialgia. O Sérgio Lima, depressão e saúde física. A Luísa Andrade Silva, saúde espiritual, mental, física, em função dos seus cuidados intensos com a mãe, ela precisa do nosso apoio. E ainda o irmão abençoado, esposo da Luciana Tinoco Vilela, o Bruno Vilela, porta de emprego e fortalecimento emocional. Olha, deixa eu abrir um parêntese para dizer aqui, o esposo da irmã Luciana está desempregado já, acredito que há anos, muito tempo desempregado, mas a irmã Luciana tem se aproximado da obra de Deus, se aproximado da casa do Senhor. Peço-lhe permissão aqui para dizer, e esse mês lançou uma oferta na casa do Pai, mesmo seu esposo desempregado, ela lançou uma oferta na casa do Pai. Então vamos orar para que portas se abram, para que sinais aconteçam, milagres aconteçam. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é Senhor. Amém? Oremos por todas estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, único Senhor e soberano Deus de nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que neste mundo passamos por aflições, Pai. São guerras espirituais, são armas forjadas, são laços do inimigo, são também, ó Pai, as debilidades e limitações da nossa carne, as nossas visões, muitas das vezes limitadas, nossos pensamentos, Pai, controversos, a nossa humanidade decaída, Pai, manchada pelo pecado, é como uma rádio mal sintonizada, onde se ouve o som, mas ao mesmo tempo muitos ruídos. E assim, ó Pai, na nossa manifestação, a expressão, profissão da fé, da caminhada cristã evangélica, que somos chamados a andar não pelo que vemos, mas pela fé, muitas das vezes, Pai, rateamos
como uma rádio mal conectada, como um carro que uma embreagem está patinando e a gente ouve aquele barulho incômodo, ou um motor com pouco óleo que começa a bater pino na subida. Ó Deus, muitas das vezes sempre na verdade, temos debilidades, temos limitações, uns numa área, outros noutra área da vida, mas a verdade é que todos nós temos lutas e adversidades, todos nós enfrentamos ventos e limitações, todos nós estamos diante de questões diárias, cujos pés resvalam muitas vezes, Pai. Assim como Pedro, que estava diante de Ti, o Senhor andando sobre as águas, e aquele homem num impulso de motivação disse: eu quero andar também sobre as águas, manda-me ter ir contigo. E o Senhor disse: tá bom, vem, anda. Claro, a fé é sempre honrada, a fé agrada ao coração do Pai. E diz que ele começou a andar nas águas, mas ele de repente reparou na força das ondas, na força dos ventos, no barulho estrondoso do mar, e então teve medo e começou a submergir. E ele gritou por socorro, mas é interessante que Jesus estava na frente dele. E quem grita para alguém é como se alguém estivesse distante, mas Jesus estava na frente dele. Ou seja, aquela situação mexeu na percepção de Pedro, Senhor. Aquela situação mexeu na percepção daquele homem, ó Pai. E ele gritou por socorro: salva-me, Senhor, socorro, meu Deus. E assim também, ó Pai, diante das circunstâncias da vida, diante das ondas bravias, dos ventos que sopram, das pressões, Pai, pressões profissionais, pressões econômicas, pressões na saúde, meu Pai, que é uma área tão delicada na vida, pressões dentro da própria família, pressões de todos os lados, Pai. Muitas das vezes a nossa percepção é alterada, a nossa percepção é manchada, é maculada, rateia, tem ruídos, não conseguimos ouvir a Tua voz com clareza, não conseguimos ver e perceber com clarividência a importância da Tua palavra, a importância da Tua obra, a importância de manter-se firme na obra do Senhor. Como Paulo disse: seja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, pois no Senhor vosso trabalho não é vão. Então, ó Pai, nesta percepção atrapalhada, atabalhoada, muitas das vezes submergimos, Pai, submergimos em nossos conceitos equivocados, submergimos em nossos vãos pensamentos, nossos gentios sentimentos, submergimos, Pai, na corrupção das nossas práticas, às vezes por causa de uma amizade, que diz a palavra, uma má amizade, que diz a palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. Submergimos, ó Pai, na levedura do fermento, quando permitimos um pedacinho dos nossos corações serem fermentados, e esse fermento leveda toda a massa. E muitas das vezes, Pai, um trabalho de anos, um trabalho de suor e lágrima, vai por água abaixo por causa do fermento. Um casamento de 20, 30 anos, Pai, vai por água abaixo por causa de uma expressão, não sei se é uma palavra feia, peço perdão por antecipação, mas por causa de um rabo de saia, muitas das vezes o casamento vai embora, Pai, ou então um par de calças, há uma traição, um adultério. Ó Deus, submergimos muitas das vezes, ó Pai, em nossas debilidades e fraquezas, porque buscamos lutar na nossa força, ao invés de buscar a força do Espírito, ao invés de buscar o alimento do Espírito, ao invés de buscar
o conhecimento e a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus nas suas duas instâncias, que é o conhecimento doutrinário, o conhecimento segundo as Escrituras e o conhecimento a nível de relacionamento, porque quanto maior é o relacionamento, maior a intimidade, maior é o conhecimento. Eu conheço muito mais dos meus familiares do que eu conheço dos meus amigos de escola lá do 2º grau. Eu conheço muito mais as pessoas próximas do que das pessoas distantes. Então nós precisamos de conhecer a Deus a nível de leitura bíblica e a nível de intimidade da oração. E as nossas debilidades carnais nos fazem muitas das vezes submergir nessas práticas. E quando honestamente fazemos uma avaliação, ó Pai, das nossas vidas, quando despimos-nos de toda ferramenta carnal, subterfúgios, saídas pela tangente, autojustificativas, e quando nos olhamos nua e cruamente, então muitas das vezes, na maioria, Pai, reconhecemos o quanto estamos aquém, ó Pai, muitas das vezes meses sem pegar a Bíblia para ler, quando não anos, Pai. Muitas das vezes, quanto tempo sem dobrar o joelho para orar? Quando perguntamos qual foi a última pessoa que você evangelizou e nem mais se lembra ou sequer alguma vez evangelizou na vida. E mesmo com todas as debilidades, Pai, muitas das vezes somos tardios em examinar a nós mesmos, mas somos tão ágeis a querer julgar os outros, somos tão ágeis com a língua para urdir engodos de Satanás contra a vida do nosso semelhante, somos tão rápidos no pensamento, ó Pai, tal como uma faca tramontina, para falar mal de pessoas, Senhor, e tentar denegrir a vida dos outros, Pai. Oh, meu Deus, misericórdia, Pai. Porque 6 coisas Deus se aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Deus, livra-nos deste mal terrível. Livra-nos, Senhor, de praticar o mal contra os nossos semelhantes. Livra-nos de praticar o mal contra a Tua obra, Senhor. Livra-nos, Pai. E assim, Paizinho amado, nós Te pedimos com muitos rogos, ó Pai, que nós tenhamos a sinceridade, a clarevidência, a iluminação espiritual, tal como Davi teve, disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, que nós sejamos ágeis em olhar as nossas debilidades, limitações, fraquezas, concupiscências, enganos, para que nós estejamos na contínua busca por viver a Tua vontade, porque Satanás não brinca de ser Satanás, o inferno não brinca. O inferno está constantemente lutando contra Deus, as obras de Deus, as criaturas de Deus. Então, ó Pai, que seja levantado um exército de adoradores em espírito e em verdade. Sejam levantados, Pai, um exército de missionários, evangelistas, um exército, ó Pai, de crente Bíblia, crente que busca a Tua palavra, um exército de oradores e intercessores, Pai, porque nós só podemos ter uma igreja de pé, só podemos ter um ministério de pé, se tivermos uma igreja de joelho. Muitas das vezes, ó Pai, não basta só o líder da igreja orar, não basta só o líder da igreja estar buscando, não basta só o líder da igreja se matar estudando o dia inteiro, não basta, eu falo por experiência própria.
Não basta, Senhor, porque eu estou constantemente orando e lendo, estudando para trazer ao conhecimento da palavra. Então, uma experiência nesse sentido. Mas nós precisamos todos, ó Pai, e a igreja no mundo, ó Pai, porque isso não é uma questão aqui da minha igreja, nossa igreja local, isso é uma questão da igreja no Brasil e no mundo, ó Pai. Uma igreja no mundo, a igreja no mundo precisa de ser avivada. Na Europa já se fala em pós-cristianismo. Nós vivemos hoje a pós-modernidade, onde a secularização, a privatização acontece, não existem verdades absolutas. A Bíblia foi relegada a um livro de contos de fada, e os crentes em Jesus não despertaram ainda para o risco que nós corremos de, inclusive, a liberdade de pregar, a liberdade de se expressar, a liberdade de opinião. Ó Deus, pedimos, Pai, um avivamento da igreja, Deus, dos líderes, mas dos membros, que estejamos em oração, que estejamos em comunhão, que estejamos numa constante busca pela Tua vontade, porque uma igreja de joelhos é um ministério de pé, uma igreja de joelhos é uma nação de pé, uma igreja de joelhos é o mundo que há de conhecer e ouvir a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, com toda a fé que é em nossos corações. Te pedimos, Pai, para que haja um grande avivamento, Deus, na vida do Teu povo, um avivamento da Escritura, um avivamento da oração, um avivamento da vida com Deus, para que nós sejamos altamente influenciadores neste mundo. Portanto, ó Pai, toda esta lista de oração está diante de Ti, ó Pai, e não apenas esta lista, mas cada vida e família que está agora representada, em nome de Jesus. Não apenas a lista, não apenas cada família representada, mas o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, América do Sul, do Norte, Central, Europa, Ásia, África, Oceania, ó Deus, Ásia, todos os continentes, nações, línguas, ó Deus, não há barreiras para a Tua palavra, não há barreiras. Quando Tu estavas na cruz, estava lá Maria e João, e Tu disseste: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. João não era filho de Maria, não era filho do DNA, não era filho de sangue, mas quando Jesus disse: está aí filho, está aí a mãe, Jesus estava quebrando a barreira do DNA, Jesus estava quebrando a barreira das limitações do sangue. Jesus estava dizendo que família é todo aquele que faz a vontade do Pai. E assim nós oramos, Pai, pela grande família cristã que está à volta do mundo, para que sejamos altamente influenciadores e possamos trazer para o Teu reino, Tua obra, Senhor, mais e mais irmãos em Cristo Jesus. É o que nós a Ti oramos, meu Deus, em o nome de Jesus. E o povo amado do Senhor diga amém, amém e amém. Então, amada igreja, família querida, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Já fizemos a introdução, boas-vindas, refletimos numa palavra, já agradeci a Deus pelos testemunhos. Nossa irmã Bruna Mendes está aí na live também participando, recebeu alta hospitalar, graças a Deus. O irmão Sami também recebeu, a irmã Márcia Lopes, 3 testemunhos de saúde, restauração da saúde, graças a Deus por estas vitórias e estas bênçãos. E continuemos orando pela vida de todos os outros amados. Temos agora 30 minutos exatos para lançar uma semente da palavra e assim crescermos em graça e em conhecimento. O capítulo 18 de Samuel é um capítulo denso, é um capítulo de transição. A partir daqui nós vemos claramente
a decadência de Saul e a ascensão de Davi. Por isso Saul tenta matar a Davi diversas vezes, Davi foge, tem a oportunidade de matar Saul algumas vezes, mas não faz por ser temente a Deus. Então é um capítulo de transição, onde nós vemos Deus fazer ascender um novo rei para Israel, um rei segundo o seu coração. Por isso nós estudamos domingo e hoje vamos mais uma vez refletir sobre pontos que não tivemos oportunidade de fazê-lo no domingo próximo passado. Então, a ideia central, o tema, texto, a fé testada, coração aprovado. Fé testada, coração aprovado. 1 Samuel capítulo 18, versículo 20. Vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. Diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no isso a Saul e isso lhe agradou. Por quê? Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra Davi. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda filha tu serás hoje o meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Davi estava dizendo, em outras palavras: quem sou eu para ser genro do rei? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepulsos de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Então Saul disse: bom, você não tem dinheiro? Vai lá e mata 100 filisteus, acaba com 100 dos nossos inimigos. Então será esse o dote que eu quero pela vida da minha filha, pelo casamento dela. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, veja bem, agradou-se Davi disto. Agradou-se Davi disto. Saul tinha feito esta proposta como uma estratégia. Seria muito difícil Davi matar 100 filisteus. E Saul queria que Davi morresse nas mãos dos filisteus. Mas Davi se agradou disso, porque Davi sabia quem era Deus. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, não apenas 100, 200. 200 homens. E aí tomou a Mical por esposa. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Deus seja louvado nas maiores alturas. Pai amado e bendito, que esta palavra alcance os corações nesta hora, que ela venha a trabalhar no coração e venha a iluminar os olhos da alma, para que teus filhos amados possam compreender a vontade do Senhor. Ó Deus, que eu diminua para que tu cresças, porque a glória é tua, a obra é tua. E cada palavra que eu falar, inspirada na tua palavra, será a tua palavra a estes corações, porque somente tu, somente o teu Espírito é que pode agir na vida das pessoas. Pai, sem o teu poder nada posso, sem o teu poder ninguém quererá, sem a tua obra nestes corações, as vidas não receberão. Entretanto, quando a palavra é de Deus, quando a obra é de Deus, os corações recebem a palavra. Portanto, te peço, Senhor,
Que esta palavra preencha corações, que esta palavra transborde vidas, que estas vidas que me ouvem nesta hora sejam alimentadas, fortalecidas, iluminadas, esclarecidas, que elas cresçam em graça e em conhecimento, que elas estejam, ao fim desta palavra, mais preparadas do que antes para as batalhas que se seguem nas nossas vidas diariamente. Fala-nos, Deus, ensina-nos, em nome de Jesus oramos, e o povo amado do Senhor diga amém e amém. Então, amada igreja, filhos na fé, família em Cristo Jesus, nós entendemos no domingo passado a importância fundamental de não permitir que o mal ocupe espaços no nosso coração. Porque quem permitir que sentimentos negativos estejam sendo alimentados no coração, como aquele móvel cheio de roupa suja, cheio de gavetas com roupa suja, coisa velha, ao invés de você liberar espaço para o novo, fica lá guardando entulhos velhos, sentimentos negativos. Quem o permitir deve saber que o mal que você tem cultivado no coração acabará por controlar a sua vida com fortalezas e sofismas. A palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz que nós não devemos nos afastar da pureza e da simplicidade devidas a Cristo, que para herdar o reino de Deus, nós devemos ser como as crianças, que são puras, a candura, a ingenuidade, a simplicidade de uma criança. De maneira que é muito estranho, muito esquisito e muito fora do padrão de Deus um cristão ser malicioso, um cristão ser invejoso, um cristão difamando a vida dos outros, com palavrões, com xingamentos, com calúnias, com injúrias, difamações, com fermentos, com língua de tromba de elefante, que gosta de manchar a vida dos outros, sem nem conhecer a cruz que o próximo carrega. Então esses comportamentos satânicos, diabólicos, de sabedoria terrenal, carnal e diabólica, como disse Paulo, esses comportamentos maculam a vida e distanciam a pessoa do verdadeiro cristianismo. Distanciam a pessoa do verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. E isto é muito perigoso. Então, no capítulo 18, Saul é o rei que está em decadência. Saul está perdendo posição por isso, por ter cultivado sentimentos equivocados. Saul, que era outrora o rei, ele agora estava perdendo a autoridade, perdendo o seu espaço, perdendo a dinastia, porque ele cultivou inveja, ele cultivou vingança, ele cultivou sentimentos equivocados no seu coração. E Davi está em ascensão. Davi saiu do anonimato. Davi venceu o grande Golias, o inimigo do povo de Deus. É Davi quem alivia as angústias do rei Saul, quando ele está atormentado por um espírito maligno. Saul vai lá no seu dom espiritual dado por Deus, ministra louvores de forma profética, de forma poderosa em Deus, e então Saul se acalma e o espírito maligno se afastava dele. Davi cresce sendo nomeado membro da corte real de forma integral, ele é promovido dentro do exército. Davi se casa com Mical, a outra filha de Saul, e ainda Jonatas, filho de Saul, se torna amigo próximo de Davi. Então nós vemos todo um conjunto de fatores, de dados, que nos mostram o favorecimento de Deus na vida de um homem que cultiva a humildade, a simplicidade, na vida de um homem que cultiva a obediência e o coração de humilde servo diante do Senhor,
e a decadência na vida de um homem que se ufana nos pensamentos orgulhosos, de um homem que se afasta dos caminhos de Deus. Você veja que o próprio Jonatas, filho de Saul, estabelece uma amizade com Davi, e assim há uma postura de crescente distanciamento entre Jonatas e Saul, seu pai. Jonatas mira em Davi como um exemplo de um homem de Deus a ser seguido, fazendo oposição ao próprio Saul, que perdeu toda a credibilidade. Jonatas já não vê mais no seu pai um homem de Deus. Jonatas já não vê mais no seu pai um modelo a ser seguido. Ele vê isso em Davi. Então, você percebe quantas coisas podem ocorrer na vida de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um profissional, em qualquer área que for, de uma amizade, uma vida em geral. Os maus frutos que podem ser colhidos, maus frutos colhidos pela arrogância, pela inveja, pela soberba, pelo disse que me disse, pelas fofocas. E quantos frutos maravilhosos da parte de Deus podem vir à tona pela vida da humildade, da simplicidade e pureza de homens que buscam servir a Deus. Então este é o Sitzenleben do texto que estamos estudando. Do alemão, Sitzenleben significa atualização do pensamento. Ou seja, é como você vai assistir uma série na televisão, e aí está no canal, no capítulo 10, e antes de entrar o capítulo 10, ele faz uma pequena reprise dos capítulos anteriores, ou seja, uma pequena atualização dos capítulos anteriores, para você entender melhor o capítulo 10, refrescada a memória. Então o Sitzenleben é essa atualização do pensamento, essa é a atualização do quadro, esse é o texto que está em pauta, esta é a situação que está diante de nós, quando a providência divina coloca Davi mais perto do trono, o lugar que é o seu destino ocupar, e ao mesmo tempo a decadência de Saul se torna cada vez mais evidente. Então quem dirige sabe, diz o pensador, quem dirige sabe que é assim que um carro avança, você vai tirando o pé da embreagem e ao mesmo tempo vai acelerando o carro. Então, amado, Saul é decadente, porque Saul permitiu o fermento levedar a sua massa. Davi guardou o seu coração, Davi guardou as fontes da vida. Você se lembra lá o Salmo 119? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, ele guarda no lugar mais precioso, que é o coração. Ele guarda a coisa mais preciosa, que é a tua palavra, Senhor. E ele guarda com o propósito mais precioso, não pecar contra Deus. Esse tem sido o seu pensamento de vida? Esse tem sido o teu direcionamento? Ou esse foco de honrar a Deus não tem prioridade na tua vida? A prioridade é o hedonismo, a prioridade é o carpe diem, a prioridade é o pensamento pós-moderno, a prioridade é a secularização, é o pragmatismo, é a quebra dos paradigmas, é a inversão dos valores, é o não tem problema nenhum, isso daí não tem pecado nenhum, pode fazer à vontade. Qual é o prisma, o paradigma que tem conduzido a tua vida? Então, esses capítulos 18 em diante nos apresentam a transição entre o serviço de Davi como servo na corte de Saul e seu exílio como fugitivo. Ou seja, Davi está próximo do trono, Davi está sendo colocado próximo do trono perante Deus. Entretanto, Saul luta contra a obra, Saul luta contra a vida do servo de Deus, a ponto que Davi tem que fugir,
a ponto que Davi tem que sair para o exílio. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, e em Israel eu tive a oportunidade de andar nesses lugares onde Davi fugiu. Fica lá nos arredores do deserto de En-Gedi. E naquele deserto que tem oásis ali perto, Davi estava fugindo das estratégias do mal, fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor. E é isso que o capítulo, essa abertura de capítulos nos apresenta. Então nós vemos como Davi, este homem de Deus, por causa das tribulações que surgiram, por causa dos testes que ele sofreu, como ele manteve sua confiança firme em Deus, como Deus o protegeu e como ele foi vitorioso. Saiba, amado, que o maior teste de fé que Davi enfrentou não foi o seu enfrentamento contra Golias. Normalmente pensamos que o grande teste de fé foi Golias. Não foi Golias. Porque Davi bem disse: Deus já me havia dado vitórias aos leões e aos ursos, esse Golias vai ser apenas mais um. Mas o grande teste de fé que Davi viveu foi quando ele servia todos os dias na corte de Saul. Ele foi testado de diversas maneiras por aquele homem. Então, note isto, amado, porque você também pode estar diariamente sendo testado, diariamente sendo provado, diariamente problemas, ventos, notícias, questões difíceis, enfim, amado, diariamente. Então essa é a tônica que precisamos estudar e entender hoje nesse capítulo. Então, a fé deste homem Davi é testada pela ascensão, veja, pela ascensão e pela sua popularidade. Depois você leia do versículo 1 ao 11, para você ver o contexto melhor. Eu já pedi para que lessem previamente todo o texto, mas eu vou ler o versículo de 5 a 7. 1 Samuel 18, 5 a 7. A fé do homem Davi é testada pela sua ascensão e pela sua popularidade. Versículo 5 a 7. Diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Ou seja, 10 vezes mais do que Saul, Davi feriu. 10 vezes mais importante do que o rei era o servo Davi. Então essa popularidade foi um teste de fé, porque todos amavam Davi. Os servos de Saul amavam Davi. As mulheres cantavam as glórias vindas por intermédio de Davi. Jonatas, filho de Saul, amava Davi e era seu amigo íntimo. Mical, filha de Saul, se tornou esposa e amava a Davi. Então você nota que Davi lograva êxito de todos os lugares, porque Deus era com ele. Agora, amado, segura aí em Samuel e venha rapidamente no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 21, fazendo uma interpolação textual. Ele diz assim, versículo 21: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Amado, você acha que um homem é provado quando recebe críticas? Eu vou lhe dizer, ele é muito mais provado quando ele recebe elogios. Você sabe, amado, às vezes isso é perigoso até para um pastor.
Quando ele desce do altar e vem lá um grupo de gente e diz: ô pastor, mensagem maravilhosa, ô pastor, que mensagem tremenda, ô pastor, que mensagem abençoada, ô pastor, grande servo de Deus, ô pastor, grande homem de Deus, ô pastor, ô pastor, ô pastor. Você sabe, muitas das vezes, quando o pastor não sabe receber elogios, isso se torna um problema. Quando o pastor não sabe receber elogios, isso se torna um problema, porque começa lá a vaidade no coração. Quando a pessoa recebe muito elogios, sabe? Todo mundo faz, todo mundo dá tapinha nas costas, todo mundo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Por isso, amado, eu tenho aqui no ministério pessoas próximas de mim, alguns mais do que os outros. Eu tenho alguns poucos irmãos, minha mãe, tenho outros que eu considero como pai, amigos mais íntimos, sabe, que tem liberdade de me criticar, tem liberdade de falar: Anderson, você parece que está falando igual a português, cara, estás imitando quem? Labra de mão desse trouxa, tchê. Fala igual a você mesmo, que é melhor. Não, mas é porque eu cresci ouvindo, então não é que eu imito, é que é natural, mas obrigado, eu vou melhorar isso daí, essa dificuldade que eu enfrento, eu vou melhorar. Então, a pessoa tem a liberdade de criticar com amor, com respeito e com sincero desejo de ver o bem. E isso é bom, porque quando a pessoa só recebe tapinha nas costas e, sabe, elogio e rasga a seda, isso é muito perigoso. Então, a fé deste homem foi provada na sua ascensão e na sua popularidade. Depois, Davi foi provado o outro extremo, pelo rebaixamento. Veja lá o versículo 12 a 16, ele diz assim: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi, porém, lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Então, note, amado, que Davi outrora era líder da guarda pessoal de Saul. Ele era simplesmente o grande, depois de Saul, líder da sua guarda pessoal. E agora Saul, por medo, por ciúme, por inveja e tantos outros sentimentos mais, rebaixou Davi a um mero capitão de 1000 homens. Amado, eu sei o que é bem esse sentimento de rebaixamento. Você note que nós fomos pastores em Botafogo por 17 anos, amados. Nós já estávamos em Botafogo instalados, o ponto ali onde as pessoas nos conheciam, 17 anos. Nós estávamos firmados no local. Crianças chegaram na nossa igreja no colo, bebê, e já estavam grandão maior do que nós, grandões maiores que nós. 17 anos, até que veio uma mulher com algum problema, sei lá o que, e diz assim: olha, o aluguel vai sair de 7.000 para 16.000. Sem condições de pagar esse aluguel altíssimo, o que precisamos fazer? Sair daquele local, e viemos para Tijuca. Não é questão de ter saído da Zona Sul para Tijuca, não tem nada a ver, qualquer lugar é lugar, mas nós já estávamos lá 17 anos, 17 anos, uma igreja sem mídia, uma igreja sem potencial financeiro para mídia, para divulgação. A única coisa que tínhamos era o ponto, onde todo mundo já conhecia. Precisamos abrir mão disso. Ou seja, ali a fé, a minha fé e a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus, do nosso ministério, estavam sendo testadas. Depois, nós aqui no Maracanã, pareceu que nos abriu uma porta maravilhosa. Havia um terreno, irmãos, 320 metros quadrados de terreno, 320 metros quadrados de terreno, dá 3 vezes mais do que nós temos hoje aqui.
um terreno maravilhoso, próximo do Maracanã, próximo da São Francisco Xavier, próximos de tudo, no coração da Tijuca. O dono do imóvel já tinha deixado lá o imóvel com a gente, mas, contudo, entretanto, as dificuldades, as limitações, e não tínhamos condições nem sequer de construir uma catedral ali, todo o risco que isso envolvia, sabe, um terreno alugado. Então, amados, Deus começou a sinalizar: não é aqui ainda, não é aqui ainda, calma, espera. Mas esse sentimento, sabe, de estar quase lá, e depois ver tudo desmoronando, nós vendemos todos os equipamentos da cantina que tínhamos, todas as reservas que tínhamos, investimos tudo, quase lá, e tudo desmoronou. Então esse sentimento de rebaixamento, amado, eu sei bem o que é isso. Os membros da igreja sabem bem o que é isso. Você, na tua vida também, certamente, tem coisas que você sabe muito bem o que é isso. Agora, amado, a pergunta é: isso mudou a Davi? Isso mudou a sua fé, que estava no Senhor? Não! Davi continuou honrando a Deus, Davi continuou servindo o rei, Davi continuou fazendo a sua parte com amor, com intensidade, sendo um abençoado por Deus, e isto somente serviu para deixar Saul ainda mais temeroso, porque Saul disse: vou rebaixá-lo, e aí ele continuava tendo êxito, e aí ele diz: porque Saul tinha lá um coração já fermentado. Então, quanto mais Davi tinha êxito em servir a Deus, mais Saul se afastava. Então, o problema não era Davi servir a Deus, o problema era o coração de Saul. Depois Saul disse: vou te dar a minha filha para isso servir de laço. Vai lá e mata 100 filisteus. Ele foi lá e matou 200 dos inimigos naquela época de guerra. E aí Saul ficou mais temeroso ainda, porque Deus era com Davi. Então, amado, você pode estar sendo provado, você pode estar vivendo questões difíceis na vida, ou de ascensão e popularidade, ou de rebaixamento. Mas Davi ainda foi testado na sua fé pelo desapontamento, porque Saul prometeu inicialmente a sua filha em casamento ao homem que vencesse Golias, mas Saul não cumpriu a sua palavra para com Davi e deu a sua filha para outro homem. Depois Saul tentou usar a sua outra filha para escravizar Davi ou fazê-lo morrer nas mãos dos filisteus. Então, amado irmão, esses foram os desapontamentos na vida de Davi. Saul exigiu um dote impossível para ele, 100 inimigos. Deus fez mais do que o impossível na vida de Davi, deu-lhe 200. Então é necessário, amado, ter motivações verdadeiramente centradas em Deus, para você enfrentar rebaixamentos e manter-se humilde a serviço do Senhor. Você enfrenta a ascensão e popularidade, você enfrenta desapontamentos, você enfrenta rebaixamento e se mantém humilde diante do Senhor, e servindo a Deus. É preciso estar centrado em Deus. Salmo 51:10 diz assim a palavra: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então, a ideia central do texto é que mesmo que Davi estivesse agindo pela força de Deus e em nome da honra do Senhor, as oposições não deixavam de vir, os inimigos não deixavam de se levantar, os problemas não deixavam de ser intensos, a sua fé não deixava de ser testada. Mas todas as vezes que os problemas vinham, as provações chegavam e sua fé era testada, Davi mostrava o que tinha no coração: humildade, serviço a Deus, desejo de honrar o Senhor. Então, as oposições e testes externos revelam o caráter e os sentimentos internos do coração. Foi isso que não precisa abrir, mas foi isso que Pedro disse em 1 Pedro 1:3-9. Nisso exultais, embora no presente século, tempo, sejais
contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a tua fé é mais preciosa do que o ouro refinado no fogo, purificado no fogo. Como diz o provérbio, é no aperto que se conhece a qualidade do parafuso. Você apertou um parafuso, ele não deu rosca, é um parafuso ruim. Você apertou, ele segurou firme, está aí um parafuso bom. É no aperto da vida, nos testes da vida, que se mostra o coração bom que tem. É no rebaixamento, amado, quando você é expulso lá não sei de onde, quando desmorona um sonho, quando uma crise chega, um problema vem, amados, nós temos aqui um PhD em problemas, amados. Estamos há 20 anos pagando aluguel, 20 anos pagando aluguel, não é fácil. Entra mês e sai mês, já temos uma dívida, não é fácil isso não. Não é fácil não. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós não temos descanso na questão do aluguel, ainda não tivemos, vamos ter em nome de Jesus. Ainda não tivemos descanso financeiro de aluguel, poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e pensar, não devo aluguel para ninguém, o local da igreja é próprio. Nós não tivemos ainda esse prazer em 20 anos, irmãos. Mas nós aprendemos em todo esse tempo de testes de fé a descansar o nosso coração em Deus. Nós estamos sendo provados e aprovados. Quem sabe eu me dirijo a pessoas que estão enfrentando dificuldades, limitações, problemas tremendos. Pessoas que podem se espelhar esta noite na vida do nosso ministério e dizer assim, eu creio, meu bispo, eu vou me manter descansado no Senhor, vou me manter firme no Senhor, vou me manter confiante na palavra. Então, o narrador bíblico mostra que o caminho de Davi outrora não seria fácil, porque invejas e tramas de morte estavam sendo despertadas no coração dos inimigos, especialmente de Saul. Então, há uma contrastação entre Saul, que foi o rei pedido pelo povo, ou seja, um homem de superficialidades, e Davi, que era o rei escolhido pelo Senhor, o homem de profundidades, o homem segundo o coração de Deus. Então veja em Saul, amado irmão, a realidade de uma pessoa que não está sendo conduzida pelos princípios de Deus, a realidade de uma pessoa que não trabalha de acordo com a visão celestial, apenas com as visões humanas, a realidade de uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e que tem desprezado a palavra de Deus. Saul foi dominado pela intenção maligna de matar Davi, perdeu totalmente seu controle pessoal, motivado pela inveja, pela instabilidade emocional. Perceba atentamente como é o caminho do homem quando ele se afasta dos caminhos do Senhor. Por isso Salomão disse, sobretudo que você deve guardar, guarda onde? Quem? Guarda o teu coração. Saul permitiu brechas, espaços no coração, espaços para a vaidade, espaços para a soberba, espaços para o mundanismo, espaços para o afastamento da comunhão com Deus, com a sua palavra. É muito perigoso guardar sentimentos ruins no coração. Então diz o provérbio a seguinte maneira: semeie o pensamento e colherás o desejo. Semeie o desejo e colherás a ação. Semeie a ação e colherás o hábito. Semeie o hábito e tu colherás o caráter. Amado, o pensamento gera desejo, o desejo gera ação, a ação gera o hábito, e o hábito formata o teu caráter. Você não pode impedir o passarinho de passar voando na cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho na tua cabeça. Isso você pode. Então destrua fortalezas, apague dardos inflamados do maligno, não permita espaços de roupa suja dentro do coração.
não permita espaços de áreas contaminadas. Jogue fora o fermento. Cultive uma fé purificada. Ainda que por intermédio de provações, Deus sabe como purificar. Mantenha o teu coração purificado, mantenha teus sentimentos centrados no Senhor, mantenha a tua humildade e forte desejo de agradar a Deus e de servi-lo, sabendo que mesmo servindo a Deus de coração, mesmo servindo a Deus com amor, as oposições virão. Davi foi testado na ascensão e na popularidade. Davi foi testado no seu rebaixamento. Davi foi testado, amados, de todos os lados, de todas as maneiras, por pessoas que queriam lhe ver o mal. Davi foi testado quando as mulheres cantaram na sua popularidade. Davi foi testado quando Saul lhe afastou da corte. E ainda ele foi testado quando o rei Saul desapontou-lhe. Quando o rei Saul lhe afastou do cargo, e ali Davi precisou fugir. Então, amado, quem sabe você está hoje desapontado. Então eu preciso concluir nesses 5 minutos. Você está hoje à beira de ver o teu casamento em colapso, à beira de ver anos e anos do teu trabalho, suor e lágrima, quebrar, ir à bancarrota. Você está à beira de não tem expectativas, esperanças. Eu quero declarar no teu coração, amado, que Deus há de lhe fazer lograr graça, Deus há de lhe fazer prosperar, Deus há de lhe fazer vencer estas oposições, pois quando a vida é testada e o coração é aprovado, Deus é glorificado. Então, muitas pessoas imaginam, ouça nessas conclusões e aplicação da mensagem, muitas pessoas imaginam que uma pessoa ruim é sempre alguém intrinsecamente perversa, é sempre alguém que é especialmente maligna, é alguém que nasceu marcado com uma sina, é alguém que é diferente dos demais mortais. Ou seja, aquela pessoa é ruim porque ela já é assim mesmo, de natureza, ela é diferente, ela tem uma sina, uma marca. Amado, essa ideia não é coerente com a palavra de Deus. Não é coerente, ela não faz sentido. Veja o caso de Saul. Saul vinha de uma família boa, Saul vinha de uma família estruturada, Saul tinha bons antecedentes, Saul tinha boas condições gerais. Saul, quando foi pedido pelo povo, foi capacitado pelo Senhor para livrar o povo das batalhas, viu Deus agir na sua vida, mas mesmo assim Saul foi descendo a escada da desgraça, a escada do pecado, a escada do mal. Então veja bem até onde o mal pode levar uma pessoa que alimenta sentimentos negativos. Amado, não brinca com fogueira. Amada, não brinca com fogueira. Quem brinca com a fogueira faz xixi na cama. Joga fora esse ódio. Perdoe quem te fez mal. Joga fora essa malícia do capeta. Joga fora esse espírito que tem, você sabe, atormentado a tua vida. Joga fora. Fica com a palavra. Fica com as verdades de Deus. Veja lá em 1 Samuel 18, 28 e 29, como diz: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu ainda mais Davi e continuamente foi seu inimigo. Gente, que coisa maluca é essa? Saul viu que Deus era com Davi. Então, se Saul viu que Deus era com Davi, e se partindo do princípio que Saul se achava um homem de Deus, partindo do princípio que Saul se achava um servo do Senhor, e ele viu e reconheceu que Davi também era um servo de Deus, qual é a lógica, pelo amor de Deus? Vou me aliar a Davi. Davi
Vem cá, meu filho, vamos lá, volte aqui para a guarda real, volte aqui a ser... Vamos acabar com os filisteus, vamos destruir o terreno do inimigo. Não, ao contrário. Quando ele viu que Deus era com Davi, que sua filha Mical o amava, aí ele teve mais medo, teve mais raiva, e ainda mais se tornou inimigo de Davi, inimigo da obra de Deus, inimigo do escolhido do Senhor. Olha o perigo de se cultivar sentimentos errados no coração. Às vezes a pessoa começa falando mal um pouquinho aqui, falando mal um pouquinho acolá. Amado, eu tenho 20 anos de ministério, ordenado praticamente, 20 anos. Fui ordenado em 11 de agosto de 2002. Ano que vem vou fazer 20 anos de ministério ordenado. Quanta gente eu já vi naufragar na fé por causa de fofoca, fermento, maledicência, o coração que não foi guardado. Porque é um perigo tremendo. Satanás aproveita essas brechas. Então, talvez você tenha também, ou alguém que me ouve, tenha feito coisas erradas. Alguém que diga: bispo, eu passei dos limites. Não por ser essencialmente ruim, mas por não conhecer as investidas que o mal realiza, o desatino que causam na condução da vida. Então, amado, a pessoa que peca, ela não sabe que quando peca deliberadamente, ela não sabe que quando ela quiser tirar o pé do pecado, o pecado vai prendê-la lá. O pecado vai te levar além do que você gostaria de ir. Saiba disso. Você que me ouve, ou ao vivo, ou a gravação, se você estiver pecando deliberadamente, o pecado irá te levar aonde você não gostaria de ir. Quando você quiser tirar o teu pé do pecado, o pecado vai te levar além do que você gostaria de ir. E aí vem sofrimento, e aí vem problemas na vida. Amado, tira o pé do mal, tira o pé do laço, tira o pé do mundo, corte o laço com o mundo. Por isso que em Crônicas 7 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É preciso essa volta para Deus, é preciso essa volta para os caminhos da palavra. O homem que vive a própria sorte não pode imaginar até onde o mal irá levá-lo. O homem que vive a própria sorte, ele forja as suas próprias cadeias. Amado, não viva na carne. Amada, não viva na carne, viva no Espírito. Por nunca ter dado ouvidos às orientações divinas, por não ter cumprido as suas obrigações diante de Deus como deveria, por ter se colocado no lugar do profeta, o que não deveria ter feito, por não ter cumprido os seus votos diante de Deus como deveria, por ter agido na carne, as orlas das vestes de Saul foram rasgadas, ele perdeu a sua dinastia e, desesperado para manter-se no poder, ele desce numa espiral doentia e maligna de tramas, ciúmes, invejas, impulsividades, autojustificações, e estava cada vez mais distante do caminho do Senhor. Se você pegar o livro de Hebreus capítulo 5, você verá que Paulo, ou o escritor dos Hebreus, repreende aqueles cristãos porque eles deveriam de ser mestres, deveriam de ser maduros, deveriam de ter suas faculdades mentais exercitadas para servir a Deus com firmeza e contundência, mas eles eram meninos ainda, estavam no leitinho, porque eram tardios em ouvir a palavra. Amado, não seja tardio em ouvir as orientações divinas. E por fim, amados irmãos, nós podemos dizer que Davi lograva graça, porque Deus era com Davi, e Deus não permitiu que um homem energizado pelo mal levasse Davi à ruína, porque ele era seu servo, escolhido e separado para engrandecer o nome do Senhor. E a minha pergunta é: ó tu, homem de Deus, ó tu, mulher de Deus, você tem buscado a aprovação de Deus? Ou você tem agido na carne? Você tem buscado a orientação da palavra? Ou você tem feito tudo à moda da sua vontade, do seu coração?
As armas da tua milícia precisam ser poderosas em Deus e não na carne. Você tem alimentado sentimentos negativos no coração? Você permite fermento? Você permite que pessoas fiquem te fermentando os seus ouvidos? Amado, não abra espaço para fermento. Tua vida espiritual é você e Deus. A tua salvação é individual. Não permita espaços para fermento. Não permita. O teu coração precisa estar ligado à simplicidade e à pureza devidas a Cristo, para que fortalezas não se instalem na sua mente e nem no seu coração, como se instalaram no coração e na mente de Saul. Portanto, destrua hoje fortalezas, apague dardos inflamados e tenha a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Certamente, amado, ainda que provações, testes, problemas venham, como vieram contra Davi, o Senhor Deus é poderoso em te capacitar, em te livrar, em manter guardado o teu caminho. Então esta noite é noite de ouvir a palavra, é noite de ouvir as orientações divinas, é noite, amada igreja, de buscar o Senhor em oração. Dobre os teus joelhos, busque fervorosamente, veja onde caíste, volta ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Você que está distante da obra de Deus, você que não tem apresentado o teu culto racional, Paulo falou: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o teu culto racional. Você que tem estado distante da obra, distante dos caminhos de Deus, você que tem dado valores e ouvidos a amizades do mundo, pessoas que estão vivendo no mundo, pessoas que estão vivendo em adultério, pessoas que não têm os mesmos valores espirituais, aparentemente na superficialidade, são pessoas de família, mas lá dentro elas não cultivam o temor do Senhor, o temor da palavra. Amado, amada, e você tem dado ouvidos a essas vozes. As más conversações corrompem os bons costumes. Resgate o temor do Senhor, resgate a sacralidade da palavra. A palavra é santa, o culto racional, a vida com Deus é santo. Você não pode brincar com Deus, você não pode brincar com a obra do Senhor, você não pode brincar de ser crente. Não seja crente de meia tigela. Não seja crente de meia tigela, não. Se eu precisar entrar no deserto para buscar uma ovelha perdida, eu vou entrar nesse deserto, amado. Eu peço que Deus me ajude, eu peço que Deus me capacite, eu peço que Deus me fortaleça, porque eu sou só um homem de carne, eu tenho sentimentos, eu também me firo, eu também me magoo, eu também choro, irmãos. Você viu aquele filme do Homem-Aranha, que quando ele volta a ser normal, ele vira para a namorada e diz: eu sangro. Que antes, como Homem-Aranha, ele não sangrava. Ele diz: eu sangro. Amado, eu sou um pastor, mas eu sou um homem, eu também sangro. Também choro, também tenho sentimentos. Às vezes eu estou no meu quarto de oração, aos prantos diante de Deus, chorando diante de Deus. Mas o Senhor nunca me desamparou. O Senhor sempre me fortaleceu. E se Deus me mostrar ovelhinhas no deserto, eu peço ao Senhor que me fortaleça para que eu vá em busca. Que o Senhor me use para ir em busca de ovelhinhas no deserto. Para resgatar você do ostracismo. Para resgatar você da letargia. Para resgatar você das estratégias do diabo. Porque eu sei que muitas das coisas que acontecem, amados, foram por brechas abertas, e Satanás entrou naquela brecha, e Satanás influencia. Diz que Saul, quando estava movido pelo espírito maligno, Saul lançava a flecha contra Davi para tentar matá-lo, por uma força motivada de Satanás. Eu já tive pessoas que saíram da igreja
que depois me ligaram para pedir perdão e que disseram: bispo, eu fiz aquilo contra o senhor porque eu estava energizado por forças do mal. Quem sabe, amado, você está energizado, tem vivido aquém do que Deus queria, como alguma área da vida, eu não sei qual, muitas áreas da vida. Talvez você tenha errado como profissional, tenha dado mau testemunho na tua empresa, junto com os teus colegas de trabalho, tenha se metido em fofoca, tenha almejado o cargo do gerente e quer puxar o tapete dele. Você não precisa puxar o tapete do gerente, amado. Deus vai te honrar. Siga o curso direitinho, Deus vai te honrar. Talvez você esteja deixando a desejar no casamento. Você caiu, fez um erro, olhou para o próximo ou para a próxima. Arrependa-te. Não brinca com fogo, amado. Talvez você esteja contaminado por mais amizades, mais conversações, esteja se sentindo um lixo, distante dos caminhos do Senhor, e não vê como você pode resgatar o brilho, o fogo, a força. Eu lhe digo, amado, simplesmente volte o coração para a palavra, volte o coração para a oração, esqueça o passado, feche a porta do passado, avance para as coisas que estão diante de você, avance para as coisas diante de Deus. Corta o laço com o mal, corta o laço com o pecado, corta o laço com o mundo. Firme, inabalável, abundante na obra do Senhor. E quando os testes chegarem, teu coração será sempre aprovado como um servo de Deus. Amém? Você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite feliz, que você tenha uma noite de descanso maravilhosa, que você tenha uma noite de repouso abençoada em Cristo Jesus. Eu estendo também aqui essa palavra final, um grande abraço carinhoso para o meu irmão, pai de coração, meu amigo pessoal, presbítero Jorge, irmã Sueli e toda a família, irmã André, irmão Magno, irmão Arthurzinho, estão viajando, tiraram o final de semana para descansar. Um grande abraço para esta família amada, tem aí um final de semana cheio da glória de Deus. Um abraço também para toda a família, a irmã Ildinha, a irmã do presbítero Jorge. Irmã Ildinha, um abraço, um beijo no seu coração. Irmã Michele, sua filha, testemunho vivo do poder, da glória de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo testemunho da sua vida. Vocês tenham aí um final de semana cheio da glória de Deus, tá bom? O bispo vos ama em nome de Jesus. E a todos os irmãos, meus amados, meus queridos do meu coração, o bispo vos ama, a todos vocês. Vocês tenham aí um final de semana maravilhoso. Terça-feira é feriado, na maioria dos casos, segunda-feira é ponto facultativo. Você possa aproveitar esse feriado de forma maravilhosa, em família, com o gozo do Senhor. Domingo estaremos na casa do Pai, às 9h20 da manhã, capítulo 19 de 1 Samuel, celebrando a glória de Deus e a bênção do Senhor. Venha estar conosco ou não falte na live. Não perca o culto, tá bem? Em nome de Jesus, uma noite abençoada para todos, um beijo no coração de todos, um abraço forte, carinhoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha aí uma noite de descanso, de repouso em Cristo Jesus maravilhoso. E amanhã pela manhã, pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as tuas forças, a tua alegria se renove em Cristo Jesus, porque as misericórdias de Deus estarão renovadas antes mesmo de você acordar. Que a graça, a paz, o amor e as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo se manifestem hoje eternamente na tua vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Um abraço, amada igreja. Graça e paz.